Bom, gente, como o nosso público é provável que seja um público bastante heterogêneo, que tenha diferentes níveis de conhecimento sobre a doença de Parkinson, eu optei de fazer uma aula mais genérica, né, em que a gente aborde desde aspectos básicos de fisiopatologia até a parte diagnóstica, que eu acho que é um serviço que a gente faz aos médicos, lembrar que há uma quantidade razoável de dificuldade diagnóstica no Parkinson e que os médicos precisam ser bem treinados para fazer esse diagnóstico corretamente, né? Para que então possam instituir os tratamentos sintomáticos que modificam bastante a qualidade de vida dos pacientes com Parkinson, né? Então, primeiro, antes de começar, eu queria só fazer uma divulgaçãozinha aqui do nosso grupo, que é o Grupo de Estudos em Transtornos do Movimento de Brasília, que a gente tem esse site, que é o getmove.net. Foi um grupo que foi formado lá no Hospital de Base, junto com um grupo da Universidade de Brasília, que faz estudos clínicos e acadêmicos sobre doença de Parkinson e outros transtornos do movimento, tá? Então, com o roteiro dessa aula, eu busquei ir da parte microscópica patológica para o paciente em si e depois para o tratamento médico, tá? Então, esses vão ser os tópicos que nós buscaremos abordar. Então, entrando na moda da pandemia, né, uma vez que a gente está com esse problema sério aí do Covid-19, especialmente no nosso país, a gente pode também falar que a doença de Parkinson é uma doença com proporções pandêmicas, né? Ela é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, ela só perde para a doença de Alzheimer, certo? E eram estimados que cerca de 6 milhões de pessoas na população mundial tenham doença de Parkinson. Aqui no Brasil, a última estimativa foi de cerca de 200 mil pessoas. Só que essa estimativa provavelmente está subestimada, né? Então, se vocês olharem esses dois gráficos que eu estou apresentando, o gráfico em azul mostra que nós teremos aí em torno de 1 bilhão, 1,3 bilhão de idosos em 2040. E junto com o envelhecimento populacional, com a maior longevidade da população, é provável que nós cheguemos a duplicar ou triplicar esse número de cerca de 6 milhões de pacientes com doença de Parkinson, né? Então, chegando a números próximos de 16, 18 milhões, tá? Então, isso é importante, porque é uma proporção razoável da população mundial. É importante que a comunidade médica conheça muito bem e saiba tratar essa doença. Então, a doença completou, 3 anos atrás, 200 anos da primeira descrição, que foi feita por James Parkinson em Londres, em 1817. E ela é definida por um construto clínico patológico. É uma doença lentamente progressiva, degenerativa, em que tem uma tríade, que é a tríade clássica, que vocês já devem ter ouvido falar, de tremor de repouso, ou seja, tremor quando a mão está apoiada numa superfície, ou então quando o braço, quando a pessoa está andando e o braço dependurado, né? E somado a uma rigidez em roda denteada, que também tem sido chamado de rigidez em cano de chumbo, porque não necessariamente a gente encontra em todos os pacientes o fenômeno da roda denteada, junto com a bradicinesia, que é uma redução da velocidade dos movimentos, mas que também pode ser definida como uma redução da amplitude dos movimentos repetitivos, ou uma redução da automaticidade dos movimentos, tá? É uma doença que caracteristicamente se inicia assimetricamente, com o lado do corpo mais envolvido, e que responde à levodopa. Isso entra dentro dos critérios, né? Então, você pode ter um parkinsonismo que não responde à levodopa, e isso torna menos provável que o diagnóstico seja de doença de Parkinson. Por que é um consulto clínico patológico? Ele precisa dessas manifestações clínicas e precisa da demonstração dos achados clássicos no mesencéfalo. Então, se vocês olharem para a figura A, você tem à esquerda um mesencéfalo de um indivíduo controle, em que a substância negra, que tem essas células coradas por neuromelanina, tem uma população de neurônios dopaminérgicos preservada, enquanto a população de neurônios dopaminérgicos da direita é de um paciente, um examinatum patológico
o paciente com Parkinson, em que a substância negra mesencefálica está pálida, né, por perda desses neurônios que produzem neuromelanina, e que também produzem dopamina. O achado patológico clássico que define a doença é a presença de corpos de Levy, são compostos majoritariamente por essa proteína mal agregada chamada de alfa-sinucleína. Tá? Os corpos de Levy podem ser vistos aqui em D e E, certo? E eles têm, e a redução da população de neurônios neuromelanina positivos em C, comparado com indivíduos controle em B. Os corpos de Levy, eles são inclusões citoplasmáticas eosinofílicas com borda pálida, como vocês veem na figura D. Eu vou mostrar mais à frente algumas figuras um pouco maiores para isso ficar mais claro. A gente tem estimativas, por exemplo, feitas no estudo em Bambuí, em Minas Gerais, de que possa chegar a cerca de 3% da população acima de 60 anos. Mas as meta-análises dizem que é mais preciso dizer que mundialmente estaria entre 1 a 2% da população acima de 60 anos. É uma incidência bastante razoável, né? Os sintomas motores do Parkinson são explicados por uma disfunção no circuito do loop que vai do córtex para os núcleos da base e que volta para o córtex, né? Que a gente chama de via direta. A via direta, você tem uma projeção do córtex para o corpo estriado, que projeta para o pálido, para o tálamo, que volta para o córtex, essa eferência, né? E essa via fica hipofuncionante, levando a um estado de hipoexcitação do córtex, ou hipofunção do córtex motor, tá? Dessa forma, o globo pálido interno, que é o principal inibidor do tálamo, predomina, né? E isso funciona como um grande filtro dos movimentos. E a doença de Parkinson tem algumas características que levaram a uma nova definição. Tá? A gente sabe que é uma doença que a neurodegeneração, assim como o Alzheimer, e a palestra do Carlos facilitou enormemente essa aula, ela também ocorre anos, às vezes décadas antes dos sintomas motores acontecerem. E muitas vezes a característica mais marcante que atesta o risco de uma pessoa ter doença de Parkinson é a presença de um transtorno do sono, chamado transtorno comportamental do sono REM. Né? Sono REM é aquela fase do sono dos movimentos rápidos dos olhos em que a maior parte dos sonhos acontecem. E durante o sono REM, os pacientes com Parkinson, eles perdem o fenômeno chamado atonia do sono REM. Então, todos nós, no momento do sono REM, tem atividade elétrica cerebral muito rápida, muito parecida com a da vigília. E o mecanismo protetor de quem não tem Parkinson, para que não se movimente e encene o que está acontecendo nos próprios sonhos, é esse fenômeno da atonia, que inibe o motoneurônio medular e faz com que os músculos esqueléticos fiquem paralisados durante a fase REM do sono, tá? À exceção dos olhos que ficam se movimentando. Quem tem Parkinson perde essa proteção fisiológica, dessa projeção do tronco encefálico para a medula espinhal que inibe, que provoca a atonia do sono REM. Com isso, na ausência de atonia, eles têm esses fenômenos que são a encenação dos sonhos. Geralmente são pesadelos violentos. Então, se o paciente sonha que está lutando boxe, ele pode fazer movimentos semelhantes a socos enquanto está dormindo, às vezes até acertando seu companheiro de cama. E isso acontece de 10 até 20 anos antes da doença, dos sintomas motores do Parkinson, que são o que definem ele clínico-patologicamente, né, acontecerem. Tá? Então, a gente tem uma mudança das linhas de pesquisa para tentar identificar mais precocemente as pessoas em risco para o Parkinson. Podemos fazer intervenções neuroprotetoras no futuro, espero que breve, né? Além do transtorno do sono REM, esses pacientes geralmente têm intestino preso, tem constipação intestinal e tem perda de olfato também, antecedendo, em alguns anos, o início do tremor, da rigidez ou da lentidão de movimentos. Então, é uma área específica da substância negra em que há a maior perda de neurônios, que é a área A9 da substância negra, parte compacta, tá? Nessa região ventrolateral que faz a projeção para o putamen dorsal, tá?
o grupo medial de neurônios, que é a área A10, desses neurônios dopaminérgicos, projetam mais para áreas relacionadas à cognição, para o encéfalo basal, para o lobo temporal. Esse grupo de neurônios não degenera tanto quanto o grupo de neurônios ventrolateral, tá? E vocês veem palidez tanto da substância negra, na figura de cima, né, à direita, quanto do locus ceruleus, né, em que é um dos principais pontos de produção de noradrenalina do tronco encefálico. Então, eu coloquei isso para chamar a atenção que a doença de Parkinson é entendida muito como uma doença exclusivamente de neurônios dopaminérgicos, quando, na verdade, se tem perda de produção de muitos outros neurotransmissores, como acetilcolina, serotonina e noradrenalina, e que seriam, em parte, a justificativa pela qual se ocorre não só sintomas motores, mas também sintomas não motores na doença de Parkinson. Então, neuropatologicamente, o que se vê são essas inclusões eosinofílicas, que você vê na figura de cima e de baixo, com um halo ao redor dela mais claro, mais pálido, tá? E esses corpos de Levy estão em núcleos do tronco encefálico e no córtex cerebral. Eles seguem uma determinada progressão patológica que foi descrita por Heiko Brack, um patologista alemão. Tá? Antes disso, eu queria só chamar a atenção para um dos marcos da fisiopatologia da doença, que foi a descrição da alfa-sinucleína por meio de imunohistoquímica. Então, na figura A, B e C, vocês veem essa coloração amarronzada, que é uma marcação por anticorpos anti-alfa-sinucleína, né? E você tem essa marcação tanto em imunohistoquímica quanto em microscopia eletrônica à direita, quando se descobriu que ela é o principal componente desses corpos de Levy. Tá? Então, em resumo, não há apenas o envolvimento da substância negra, você tem inúmeros núcleos envolvidos, como o núcleo motor dorsal do vago, formação reticular pontina, os núcleos da RAF que produzem serotonina, o núcleo pedúnculo pontino, que é um núcleo colinérgico do tronco encefálico, que é importante para a marcha, tem uma função importante na marcha. Os núcleos colinérgicos do prosencéfalo basal, como o núcleo basal de Meynert, que é também degenerado na doença de Alzheimer, ele degenera também no Parkinson, diminuindo a intensidade de acetilcolina no córtex, especialmente na região mais posterior, e várias regiões relacionadas ao sistema nervoso autonômico, como a coluna intermédia lateral da medula espinhal, o hipotálamo, os gânglios simpáticos também. Tá? Chama a atenção que não é uma doença só do sistema nervoso central, ela pega o sistema nervoso periférico, tá? Muitos pacientes com Parkinson têm neuropatias de fibras finas, têm problemas autonômicos que estão relacionados com degeneração de plexos mioentéricos, por exemplo. Tá? Então, isso explicaria, em parte, por que esses pacientes têm constipação, por que eles têm flutuação na pressão arterial, que é a disautonomia, tá? Por que eles têm uma gastroparesia, né, um estômago com pouco peristaltismo. E a explicação da progressão patológica foi feita, então, como eu falei, por esse patologista Heiko Brack, que sugere que haja uma progressão caudocranial, que a doença comece, vocês veem na parte mais escura, no bulbo, suba para a ponte, para o mesencéfalo, ao chegar no mesencéfalo e se distribuir para o córtex límbico, ela seria essa transição entre o estágio 3 e o estágio 4 de Braak, onde os sintomas motores começam. Então, todos os sintomas pré-motores, de transtorno do sono REM, hiposmia e constipação, aconteceriam aí entre o estágio 2 e 3 de Braak, provavelmente. Tá? E essa classificação patológica, obviamente, veio do exame por necrópsia de pacientes com Parkinson que faleceram em diferentes fases da doença, certo? Ela é uma teoria, né, feita especialmente por esse patologista alemão. Vocês podem ver aqui a imunohistoquímica para alfa-sinucleína, em que no estágio 4, 5 e 6, a doença se difunde pelo córtex temporal mesial, para a ínsula, para a região do cíngulo, e depois se espalha para áreas associativas do córtex, e essa progressão estaria, obviamente, associada com doenças de Parkinson de longa duração
e com sintomas cognitivos e comportamentais. Aí uma das explicações, então, para os estágios de Braque é que nos estágios 1 e 2 você teria aqueles sintomas pré-clínicos que eu comentei, a partir do estágio 4, 3 e 4, os sintomas motores, e estágio 5 e 6, sintomas cognitivos e comportamentais. Óbvio que isso é uma super simplificação para tentar explicar por que alguns pacientes progridem com determinados sintomas, tá? Mas a gente sabe que a doença de Parkinson é uma doença heterogênea. Cada paciente tem a sua doença de Parkinson, tá? Provavelmente porque a causa de cada uma delas também varia. Tá? Para fazer uma oposição a essa teoria do Braque, também foi lançado uma outra teoria, a teoria do Thomas Beach e do Charles Adler, que chama o Sistema Unificado de Estadiamentos das Doenças com Corpos de Levy, em que ele sugere que a progressão não seja uniforme, em que alguns pacientes, por exemplo, no estágio 2, possam ter predomínio de patologia no tronco encefálico, enquanto outros podem ter predomínio de patologia na região límbica. Tá? Isso explicaria porque alguns pacientes têm um grupo de sintomas, enquanto outros têm outro grupo de sintomas. O estudo da Mayo Clinic é o estudo de banco de cérebros do Arizona. É um estudo bastante interessante. Ele também explica essa evolução a partir do bulbo olfatório, né? Então, há algumas teorias que o Parkinson poderia vir se iniciar no intestino, subir via nervo vago e assim chegar no bulbo, né? Ou se iniciar no bulbo olfatório e alcançar na região do tronco encefálico e da região límbica por esse caminho. Né? O grupo do Thomas Beach encontrou alfa-sinucleína e corpos de Levy em biópsias de glândulas salivares, tá? Sugerindo que o sistema nervoso autonômico aqui da região cefálica já fosse acometido nos pacientes e que isso pudesse ser até um marcador diagnóstico. E os sintomas não motores são o maior desafio de tratamento atualmente. A gente sabe que os pacientes podem ter alucinações, psicose, transtornos de humor, podem ter distúrbio de sono, podem ter problemas de pele, tá? Como dermatite seborreica, podem ter vários problemas autonômicos, além de dor. Tá? E isso seria, em parte, explicado por essa distribuição pleiotrópica e multissistêmica da patologia. O grupo da Susan Fox e do Anthony Lang, lá de Toronto, publicou essa revisão na JAMA, em que eles sugeriam possíveis bases fisiopatológicas de por que os pacientes teriam distúrbios do humor, distúrbios do sono, dor, déficit olfatório, e que regiões do cérebro estariam envolvidas para explicar essas manifestações. Então, eles chamaram bastante atenção para o núcleo dorsal motor do vago, para o núcleo pedúnculo pontino, para o locus cerúleus e para os núcleos da RAF. Né? Então, por exemplo, os transtornos do humor poderiam ser explicados por uma falta de serotonina e noradrenalina por degeneração dos núcleos da RAF e do locus cerúleus, né? Enquanto os problemas vasomotores e de hipotensão ortostática, constipação, disfunção erétil e disfunção miccional por degeneração de vias relacionadas ao sistema nervoso autonômico. E sempre é bom lembrar um pouquinho da história também, né? O James Parkinson descreveu aí vendo poucos pacientes em Londres, alguns dos pacientes ele nem examinou, ele só viu andando na rua com a postura típica e tremulantes, né? Por isso que ele chamou de paralisia tremulante, um ensaio, né, sobre a paralisia tremulante, Essay on the Shaking Palsy, né? Mas quem deu o nome de doença de Parkinson foi o Jean-Martin Charcot, né, um professor de neurologia, considerado o pai da neurologia moderna, que era diretor do Hospital Pitié-Salpêtrière, em Paris. Ele reconheceu achados bastante similares nos pacientes que ele via no Salpêtrière, e reconheceu que o Parkinson havia descrito isso antes, né, e por isso ele sugeriu que o nome da doença fosse doença de Parkinson. E chama atenção também esses dois patologistas que tiveram importância na descrição dos corpos de Levy. O Friedrich Levy, que é o último, essa foto inferior, vocês têm duas fileiras de pessoas, a pessoa do meio
Em pé é o Alois, desculpa, do meio não, ao lado do meio, doutor Alois Alzheimer. E dois ao lado dele, o último à direita, é o Dr. Friedrich Levy, que descreveu inicialmente essas inclusões patológicas. E o patologista Konstantin Tretiakov, um patologista russo, que descreveu os corpos de Levy na substância negra, em pacientes com Parkinson. Né? Então, são três figuras importantes, quatro figuras, né, incluindo o James Parkinson, do qual a gente não tem uma foto totalmente convincente. Né? O que a gente tem também na etiologia da doença de Parkinson é a fase moderna. Né? A fase moderna da etiologia, ela envolve a descrição da mutação da alfa-sinucleína, que foi feita pelo Polymeropoulos, tá? Em 1997, e no mesmo ano, na Nature, a doutora Maria Spilantini descreveu a alfa-sinucleína nos corpos de Levy. Então, nota-se que esse conhecimento sobre a alfa-sinucleína, ele vem de um tempo relativamente recente, né? Por 23 anos atrás. A fisiopatologia molecular, ela envolve não só a ocorrência de proteínas mal dobradas que formam fibrilas e folhas beta, que acumulam dentro do neurônio, quanto uma dificuldade do neurônio em limpar essas proteínas pelo sistema proteassoma-autofagia ou fagossoma-lisossoma. Tá? Exatamente a sequência de eventos moleculares que leva, talvez até difira entre os diferentes subtipos, entre aspas, de doença de Parkinson, mas provavelmente envolve estresse oxidativo, disfunção na produção de energia por conta da mitocôndria, disfunção no transporte axonal de determinadas substâncias e, eventualmente, inclusive, a transmissão entre neurônios da própria alfa-sinucleína. Tá? Essa transmissão entre neurônios, ela vem de uma teoria controversa chamada teoria do comportamento priônico da alfa-sinucleína, que sugere que uma proteína mal dobrada em um grupo de neurônios possa ser, digamos assim, transmitida transsinapticamente para um outro neurônio e ali atrapalhar também a agregação, ou provocar a agregação de novas fibrilas de alfa-sinucleína. Vê-se que a maior parte do conhecimento sobre a doença de Parkinson gira em torno desses agregados, certo? Um dos problemas é que a gente não sabe exatamente se a gente está olhando para um epifenômeno, né? Um fenômeno que acontece ao mesmo tempo em que outro tipo de desregulação gênica ou proteica na célula esteja acontecendo, ou se ele realmente é a causa. Tá? E muito desses estudos sobre a patologia vieram do estudo sobre a genética do Parkinson. A gente sabe que a maior parte dos casos são esporádicos, tem um grupo de casos que tem agregação familiar, e um grupo menor ainda, menor do que 5%, alguns falam em cifras de 2 a 3%, em que há uma herança monogênica mendeliana, né, autossômica dominante ou autossômica recessiva. Tá? E esses casos monogênicos, óbvio, mostram mutações em proteínas específicas que estão relacionadas a alguns mecanismos celulares. E ao destrinchar os mecanismos celulares pelos quais essas proteínas são importantes, se sugeriu que esses mecanismos, por exemplo, disfunção da mitocôndria, possam ter relação com a fisiopatologia da doença. Se sabe também que dessa minoria, alguns genes são mais consistentes e outros menos consistentes dentro dessa descrição de fisiopatologia. É mais provável que isso aqui seja uma pequeníssima fração dos pacientes. Os genes principais, o primeiro é o gene da mutação de duplicação, triplicação da alfa-sinucleína, que é o antigamente chamado de PARC1 e PARC4, e o gene LRRK2, ou da proteína dardarina, chamado de PARC8. E os genes mais citados como herança autossômica recessiva são o gene da parquina, que curiosamente, em alguns casos, nem sequer demonstra corpos de Levy, apesar de ter uma evolução clínica típica de doença de Parkinson, e os genes PINK1 e DJ1. Essa proteína LRRK2 foi identificada por dois grupos de cientistas simultaneamente em 2004. E essas mutações ocorrem não só em Parkinson de início precoce,
antes dos 45 anos, mas também Parkinson na idade habitual, 55, 60 anos de idade, né? E elas têm, são muito comuns em populações aí do Oriente Médio, né? Pacientes de origem árabe ou nos judeus Ashkenazi. E isso denota até um possível efeito fundador para essas populações. Agora, um gene que não foi determinado como uma causa de herança monogênica, mas sim um fator de risco para a doença de Parkinson, que é o gene da glucocerebrosidase. Essa enzima é uma enzima que fica dentro do lisossoma e que, na presença de mutação em homozigose, ou seja, com os dois alelos, tanto paterno quanto materno mutados, ela gera uma doença lisossomal que é chamada doença de Gaucher. A doença de Gaucher, ela causa hepatosplenomegalia, trombocitopenia, crises de dor óssea, osteonecrose, infiltração da medula óssea, uma doença por um acúmulo de substâncias dentro do lisossoma. E que isso tem a ver com a doença de Parkinson, né? Se observou uma observação clínica perspicaz, muito comum que pacientes com doença de Gaucher tivessem parentes com doença de Parkinson. A partir dessa observação perspicaz, passou-se a se pesquisar esses parentes de pacientes com Gaucher e identificou-se que muitos tinham um dos alelos mutados para o gene da GBA. Então, eram mutações heterozigóticas, um dos alelos, ou materno ou paterno, estavam mutados. E depois estudos in vitro, e estudos in vivo também, em ratos, mostraram que há uma relação inversa entre a quantidade dessa enzima dentro do lisossoma e a quantidade de alfa-sinucleína nos neurônios, mostrando que, até o momento, isso aumentava a razão de chance em 6 a 8 vezes para que a pessoa tenha uma doença de Parkinson, né? Então, esse passou a ser o principal fator de risco identificado para a ocorrência de Parkinson no futuro. E a explicação é que o sistema lisossoma autofagossoma, ele seria responsável por fazer a limpeza dessas proteínas anormais. Se você tem a GCase normal, funcionante, wild type, ela consegue degradar a alfa-sinucleína mal dobrada. Enquanto se você tem uma GBA mutante, com menos eficácia, os agregados se acumulam mais facilmente dentro do neurônio. Então, o Parkinson não só tem bradicinesia, rigidez e tremor de repouso, mas também perda de reflexos posturais, que geralmente ocorre mais tardiamente, depois de pelo menos 3 anos do início dos sintomas motores. E dentro, a gente chama de parkinsonismo qualquer paciente que tenha uma combinação de 2 desses 4 sintomas, sendo que geralmente a bradicinesia é considerada um sintoma obrigatório, tá? Em 75% dos casos dos parkinsonismos ou das síndromes parkinsonianas, lembrando que síndrome é uma combinação de sinais e sintomas, né? 75% das vezes isso representa doença de Parkinson. Os outros 25% vão representar outras doenças, como atrofia de múltiplos sistemas, paralisia supranuclear progressiva, demência por corpos de Levy e degeneração ou síndrome córtico-basal. Mas o que caracteriza a doença de Parkinson é que ela começa assimétrica desde o início, persiste assimétrica ao longo do seu curso, com um lado do corpo mais envolvido do que o outro, mesmo que essa simetria seja ligeira, tá? E ela responde à levodopa, até estágios moderadamente avançados, ou seja, o tratamento com a reposição da substância que vai virar dopamina faz com que o paciente melhore ou atenue sintomaticamente alguns desses 4 sintomas. Algumas coisas marcam a doença de Parkinson e que podem ajudar a um clínico a fazer o diagnóstico, entre elas a face com pouca expressividade, como a redução da frequência dos piscamentos, a redução do volume da voz, que a gente chama de hipofonia, a micrografia, que é uma redução do tamanho da letra manuscrita, tá? Uma postura fletida do corpo, do pescoço, tá? Disfagia, que é uma dificuldade de deglutição, com engasgos, isso não é um fenômeno geralmente precoce, é um pouco mais tardio, tá? Hesitação de início de marcha, ou freezing, tá? É um dos nomes que a gente dá de congelamento de marcha, e diminuição do balanceio dos braços ao caminhar. Então a gente vê, em geral,
um dos braços balançando menos do que o outro. Em geral, esses pacientes podem ter dificuldade de levantar da cadeira e de virar na cama, cialorreia, né, salivação excessiva, geralmente não por produção excessiva de saliva, mas por redução das deglutições automáticas, tá? Distonia no pé, especialmente nos que já estão sendo tratados com levodopa, e aqueles sintomas premotores que eu comentei com vocês. Depressão, especialmente numa idade mais avançada, pode ser um indício de doença de Parkinson, tá? Em geral, os pacientes que têm Parkinson precoce têm mais chance de ter formas genéticas, tá? E o perfil de sintomas não motores é um pouco diferente. Eles podem não apresentar sintomas cognitivos ou sintomas comportamentais muito proeminentes, né? E os sintomas motores e as flutuações de efeito da levodopa podem predominar nos casos de pacientes com início aos 30 anos de idade, por exemplo. Que o parkinsonismo secundário a medicamentos, então, ao uso de bloqueadores de dopamina, por exemplo, antipsicóticos, ao uso de alguns anticonvulsivantes, ao uso de alguns remédios antivertiginosos, eles são, segundo alguns estudos epidemiológicos, a segunda causa mais comum de síndrome parkinsoniana, tá? Então, isso aumenta a importância de, numa anamnese bem feita, você sempre perguntar se o paciente está usando flunarizina ou sinarizina, né, os antivertiginosos, se ele está usando algum antipsicótico, como risperidona, haloperidol, ou algum anticonvulsivante, como ácido valproico. São alguns medicamentos que frequentemente podem mimetizar, né, ou simular um quadro de doença de Parkinson. Algumas red flags que entraram atualmente nos novos critérios diagnósticos de Parkinson têm que sempre ser lembrados, ou seja, se uma dessas condições acontecer, você tem que pensar que possa ser uma doença diferente da doença de Parkinson. Então, se o paciente tem um quadro muito simétrico, se ele cai nos primeiros anos de doença, se a marcha tem uma base alargada, se a disfunção cognitiva é precoce, se há problemas com praxia ou perda cortical sensorial, por exemplo, se ter dificuldades como agrafestesia, ou estereognosia, isso também são marcadores de, por exemplo, degeneração córtico-basal, que faz uma degeneração assimétrica do córtex parietal, tá? Disfunção autonômica grave e precoce, por exemplo, episódios de hipotensão postural levando a síncopes recorrentes, isso é uma característica da atrofia de múltiplos sistemas, tá? Sinais de ataxia, sinais de neurônio motor superior, como reflexos exaltados, os patelares aquileus, sinal de Babinski, são coisas que devem fazer você pensar em outras causas da doença de parkinsonismo. Esses critérios, apesar de um deles, que é os critérios do Banco de Cérebro de Londres, ser um critério bastante antigo, de 1992, ele ainda é considerado um dos padrões ouro, né, para o diagnóstico. Ele se seguiu a um critério mais recente da Movement Disorder Society, que foi feito em 2015. E é importante que vocês conheçam isso, porque o diagnóstico de Parkinson, ele é clínico. O conceito de Parkinson é uma síndrome clínico-patológica, né? Você tem que ter a síndrome parkinsoniana assimétrica, levodopa responsiva e os corpos de Levy. Óbvio que a gente não vai biopsiar o cérebro de ninguém para tentar ver se ele tem corpos de Levy ou não. A gente ainda não tem um marcador biológico que consiga dizer quem tem corpos de Levy e quem não tem. Digamos assim, o melhor que a gente pode fazer é um diagnóstico de probabilidade de Parkinson. Se ele tem uma resposta levodopa numa evolução típica, é provável que seja Parkinson. Especialmente se ele não tiver nenhum daqueles red flags, aqueles sinais de alarme que falem contra a doença de Parkinson. Esse critério do banco de cérebros foi feito a partir de uma análise clínico-patológica. Você tinha os cérebros de pacientes, isso são imagens do Banco de Cérebro de Londres mesmo, tá? Que foram analisadas ao microscópio em busca dos corpos de Levy, e houve um estudo retrospectivo dos prontuários, muito bem detalhados desses pacientes, para tentar identificar quais eram os marcadores clínicos de que aquilo era Parkinson e não um parkinsonismo atípico. Isso foi feito nesse hospital, que é o Queen Square, em Londres, o Hospital Nacional de Neurologia e Neurocirurgia do Reino Unido. É curioso, né, porque foi feito em Londres, no local onde a doença foi descrita pelo James Parkinson, né?
Mas ele exige o critério que haja a síndrome parkinsoniana obrigatoriamente com bradicinesia, o paciente não tenha nenhum desses critérios de exclusão, como histórico de trauma encefálico repetitivo, encefalite, uso de remédios que causam parkinsonismo, eh, sintomas que não evoluam para o outro lado, problemas cerebelares, todos esses sinais que eu falei para vocês anteriormente. Critérios de suporte. Esses critérios de suporte são prospectivos, você precisa acompanhar o paciente por um tempo para você verificar o preenchimento desses critérios, tá? Você precisa de 3 critérios de suporte. Início de um lado do corpo e acometimento assimétrico, presença de tremor de repouso, progressão da doença, persistência da assimetria, resposta levodopa, manutenção da resposta levodopa por um longo tempo e ocorrência das complicações clínicas clássicas da levodopa, por exemplo, as discinesias e as flutuações motoras. Em relação aos critérios da Movement Disorders, o que isso mudou em relação aos critérios anteriores do banco de cérebro foi aceitar alguns biomarcadores e incluir as flutuações motoras de uma maneira mais forte dentro dos critérios centrais. Então você passou a ter a síndrome parkinsoniana e critérios que eles chamaram de suporte, de exclusão e bandeiras vermelhas para diagnósticos alternativos. E você passou a aceitar 2 níveis de certeza para o diagnóstico de Parkinson, uma doença de Parkinson clinicamente estabelecida e uma doença de Parkinson clinicamente provável. A doença de Parkinson clinicamente estabelecida, você não tem critério de exclusão e tem 2 critérios de suporte. E na doença clinicamente provável, os critérios de suporte podem ser contrabalanceados para a presença de red flags, tá? Eu vou mostrar para vocês, vou exemplificar alguns desses critérios de suporte, para vocês entendam como que a gente raciocina quando a gente está em frente a um paciente com um parkinsonismo. São critérios de suporte: evidente resposta à dopamina. Essa resposta pode ser uma melhora em uma escala clínica, uma melhora clara com aumento de dose, ou uma piora clara com uma redução da dose. Você pode ter flutuações motoras marcantes, isso já é uma evidência de resposta, ou seja, o paciente toma levodopa, os sintomas melhoram, dali a algumas horas os sintomas voltam a piorar. O fato de ocorrer flutuações motoras é característico da doença de Parkinson, não ocorre nos parkinsonismos atípicos. Discinesias induzidas por levodopa. O que são discinesias? São movimentos involuntários excessivos que ocorrem na maior parte das vezes, 90% das vezes, no pico do efeito da levodopa, por conta de uma redução da faixa terapêutica, do intervalo terapêutico da levodopa. Então, quando o paciente toma levodopa e a concentração dela começa a subir no cérebro, ela chega a um determinado limiar em que a melhora dos sintomas parkinsonianos é evidente, mas passam a ocorrer movimentos involuntários. Esses movimentos podem ser, por exemplo, uma coreia, né, um movimento em balançar da cabeça, ou em balançar de um dos membros, geralmente do membro mais afetado. A perna ou o braço fazem movimentos ondulatórios, aleatórios, coreia. A ocorrência de tremor de repouso em um membro, né, em um lado do corpo, também é característico, porque os parkinsonismos atípicos costumam ser rígido-acinéticos, eles não costumam ter um tremor de repouso clássico. E a novidade do critério, a ocorrência de perda de olfato ou desnervação cardíaca no espectro com MIBG. Então, passou-se a se considerar um biomarcador de imagem nuclear, por medicina nuclear, para os critérios diagnósticos. Os critérios de inclusão, todos aqueles sintomas que sugiram que hajam doenças que também cursam com parkinsonismo, mas não respondem a levodopa. Tem que ter uma plausibilidade para isso, né? Ataxia, paralisia do olhar, parkinsonismo só nos membros inferiores, uso de antipsicóticos que bloqueiam o sistema dopaminérgico, não responder a levodopa em doses altas, ou aí entrou também um exame de neuroimagem, que é a neuroimagem funcional do sistema dopaminérgico normal. Passou a ser considerado red flag, ou seja, não exclui completamente, mas você tem que prestar atenção que pode ser que não seja Parkinson. O paciente estiver em cadeira de roda com menos de 5 anos de doença, se ele não progredir nada ao longo de 5 anos, se ele tiver problema de fala ou de deglutição precoce, esse dor respiratória e falha autonômica, que são característicos da atrofia de múltiplos sistemas, ou quedas nos primeiros 3 anos de doença. Além disso, se o paciente não tiver
tem 5 anos de doença e não tiver nenhum dos sintomas não motores, transtorno do sono REM, perda de olfato, problemas psiquiátricos, sonolência, constipação, também é de chamar atenção para você pensar em um quadro alternativo. Por que que eu enfatizei tantos critérios diagnósticos? Porque se faz muito diagnóstico incorreto de Parkinson. A gente encontra alguns pacientes com parkinsonismo medicamentoso, que foram chamados de Parkinson. Isso, às vezes, de pessoas experientes, que já tiveram experiências prévias com pacientes com Parkinson. É claro que a acurácia do diagnóstico aumenta quando se é especialista, se vê pacientes com a doença diariamente, mas é importante que o médico, mesmo generalista, mesmo que ele não seja neurologista, seja um clínico geral, um geriatra, um psiquiatra, que ele compreenda essas diferenças entre parkinsonismo clássico da doença de Parkinson e as outras formas parkinsonianas. O diagnóstico continua sendo eminentemente clínico e baseado em critério, por isso eu enfatizei tanto isso. Os exames complementares, eles auxiliam, eles dão uma direção, eles dão insights sobre o que está acontecendo na fisiopatologia no cérebro ou no sistema nervoso autonômico. Um dos exames que pode auxiliar é o exame do ultrassom transcraniano, que é feito na janela entre o olho e o pavilhão auricular, meato auditivo. Você tem uma porção do osso temporal em que, pelo osso ser de espessura um pouco menor, as ondas de ultrassom numa frequência baixa conseguem penetrar e fazer uma imagem do mesencéfalo. Você vê nos pacientes com Parkinson, vocês podem ver nesse desenho, o desenho da borboleta, que é o formato mesencefálico, um aspecto hipoecogênico, com a ecogenicidade mais escuro, né, com a ecogenicidade diminuída, e a substância negra, que é essa porção com ecogenicidade um pouco aumentada, que está circulada, aí está, ela tem as bordas delas marcadas por essa linha tracejada verde, ela fica hiperecogênico. E hiperecogênica significa com um sinal, né, emitido pelo ultrassom mais branco. E esse sinal parece que tem relação com um depósito de ferro nesse grupo de neurônios que está relacionado com a neurodegeneração e com estresse oxidativo. Então, esse exame ajudaria a mostrar que há depósito de ferro na substância negra e que isso aumenta a probabilidade de ser doença de Parkinson. No ultrassom transcraniano, a gente também pode avaliar a distância entre as bordas ependimárias do terceiro ventrículo. Você tem valores esperados normais, tá? Você pode avaliar se o núcleo lentiforme, se o tálamo ou a cabeça do caudado estão com ecogenicidade aumentada, isso pode ser encontrado eventualmente em alguns parkinsonismos atípicos. Você também pode medir o corno anterior dos ventrículos laterais, a distância também entre as bordas ependimárias. Isso também tem valores de referência que a gente usa para dizer se há uma hidrocefalia, por exemplo, um diagnóstico diferencial. Nós fizemos um estudo, aí eu gostaria de mostrar para vocês, uma amostra razoavelmente grande, quase 100 pacientes, tiveram alguns que foram excluídos, mas a gente mostrou que os pacientes que tinham doença de Parkinson tinham um valor de área planimétrica da ecogenicidade da substância negra geralmente maior do que 25 milímetros quadrados. Se você colocasse isso numa razão de risco, né, e fosse ver a razão de verossimilhança positivo, ela era de 12, tá? Então isso aumentava na presença de um paciente com parkinsonismo, que foi a população que nós estudamos. Se houvesse uma substância negra com uma área hiperecogênica aumentada, você aumentava entre 35% a 45% a chance daquilo se tratar realmente de doença de Parkinson e não de um parkinsonismo atípico. Isso foi a dissertação de mestrado da doutora Thalita Grip. E aqui mais um exemplo, um mesencéfalo normal, à esquerda, vocês podem ver que a substância negra não é hiperecogênica, e o mesencéfalo alterado, em um paciente com Parkinson, você tem esse sinal mais branco na topografia da substância negra. Outro exame que ajuda é a imagem nuclear do sistema nervoso autonômico. Existe esse radiotraçador, o iodo MIBG, metil-iodo-benzil-guanidina, ou guanina. Ele é um radiotraçador que impregna
nas terminações do sistema nervoso simpático cardíaco, tá? Se vocês olharem à direita, você tem um coração, uma razão, coração mediastino, eles colocam desenham uma região de interesse, um ROI, que a gente chama, em cima do coração e outro no mediastino, e fazem uma razão da captação do radiotraçador em cada região. Os pacientes que têm Parkinson e corpos de Levy, em geral, têm essa razão coração mediastino reduzida, que refletiria uma desnervação do sistema nervoso autonômico simpático do coração. Isso é bem mais característico da doença de Parkinson e fala a favor de Parkinson ou doença de corpo de Levy em relação às outras formas de parkinsonismo atípico. Outro exame de imagem que é muito usado é o radiotraçador do transportador de dopamina. O transportador de dopamina é uma proteína transmembrana que faz a recaptação de dopamina para o neurônio pré-sináptico, ou seja, para o neurônio da via que projeta da substância negra para os núcleos da base, para o corpo estriado. Os pacientes, por degeneração dos axônios dessa via, vão ter uma diminuição da expressão dessa proteína. Isso pode ser quantificado por via de um exame, que é uma cintilografia cerebral, um SPECT, uma tomografia por emissão de fóton único, usando esse radiotraçador. No Brasil, o radiotraçador disponível é o tecnécio metaestável 99M ligado ao Trodat. Nos Estados Unidos se usa o iodo FP-CIT ou iodo beta-CIT, mas que são funções bastante similares. Para que isso é útil, né? É útil basicamente quando a gente tem uma dúvida se o parkinsonismo do paciente é exclusivamente causado por um medicamento, por exemplo, está usando um antipsicótico, ou se ele tem uma doença de Parkinson subjacente. Em geral, os parkinsonismos medicamentosos eles são por bloqueio da dopamina e não por degeneração da via nigroestriatal. Então, os parkinsonismos medicamentosos e o tremor essencial, eles têm que ter um Trodat normal. Um Trodat normal, segundo os novos critérios da MDS, ele descartaria a presença de doença de Parkinson. Né? Um exame Trodat que eu estou falando é um SPECT com o radiotraçador do Trodat. Tá? Nos Estados Unidos também eles chamam de DAT-scan também. Tá? Um outro marcador que também não está disponível daqui é fazer o PET, a tomografia por emissão de pósitrons, marcada com fluorodopa. Algumas coisas mais recentes têm surgido nesse campo, que é a imagem de ressonância de alto campo, com imagem de neuromelanina e de nigrossoma 1. Tá? A neuromelanina é um produto oxidativo das catecolaminas e ela parece que protege as células contra o estresse oxidativo. Vocês veem aqui em A e em C que esse sinal branco, esse hipersinal nessa sequência de ressonância, marca basicamente a substância negra e o locus ceruleus em C, tá? Aqui na região posterior da ponte. E em B, um paciente com Parkinson, essa é uma imagem nossa, de um estudo nosso, em que praticamente houve um desaparecimento desse hipersinal, tanto na substância negra quanto no locus ceruleus. Essa é uma sequência que está sendo mais estudada e automatizada para que consiga ser usada para fins diagnósticos. Essa figura é só para ilustrar que essa neuromelanina ela vem da oxidação das catecolaminas, especialmente da dopamina, que sofre várias transformações, agregação de ferro e outras proteínas, fusão com lisossomas e vacúolos autofágicos e acúmulo de lipídios. Isso forma esses grânulos dentro dessas células. Outro exame de imagem que parece ser útil, mas não totalmente específico de doença de Parkinson, é a imagem do nigrossoma 1. Então, há uma pequena região mais dorsal da região da substância negra, que seria o 6 nessa figura abaixo à direita, tá? Que está numerada, essa região 6, que na pessoa que não tem Parkinson formaria o que se chama de sinal da cauda da andorinha, que a cauda da andorinha é uma cauda bifurcada, né? Por isso se teve essa criatividade aí de nomenclatura de chamar isso de sinal da cauda da andorinha. Na presença desse sinal branco nessa região posterior do encéfalo, esse hipersinal,
você poderia considerar que não há degeneração desse grupo de neurônios, é um agregado de neurônios, calbindina positivo, que chama nigrosoma 1. Na ausência desse sinal branco, essa região fica com um sinal baixo, preto, escuro, igual o resto da substância negra, você teria mais chances desses neurônios terem degenerado, desse nigrossoma, e uma maior chance do paciente ter doença de Parkinson. Isso só consegue ser feito com sequências específicas de suscetibilidade magnética, de alto campo, com cortes bastante finos do mesencéfalo, e ainda não é uma sequência totalmente diagnóstica, porque alguns parkinsonismos atípicos também podem ter esse achado. Mas é mais um biomarcador, eu citei eles aqui para vocês conhecerem, porque isso já está entrando na prática clínica, não é mais um biomarcador apenas de pesquisa. O tratamento, para a gente terminar, ele é dividido em várias estratégias. Tratamento neuroprotetor, que basicamente hoje em dia é experimental, ainda não há uma evidência certeira de que uma medicação possa influenciar ou modificar a evolução da doença. O tratamento sintomático motor, que pode ser com remédios, com cirurgia e com estratégias não farmacológicas, como exercício físico, né? O tratamento dos sintomas não motores e das complicações motoras. Como tratamento neuroprotetor, vários ensaios clínicos fase 2 e 3 foram realizados com riluzol, coenzima Q10, inibidores da monoaminoxidase B, e até o momento nenhuma desses ensaios teve sucesso, infelizmente. Há algumas perspectivas com tratamentos, por exemplo, com anticorpos monoclonais, como o que está sendo feito, né, com vários ensaios clínicos que foram feitos em Alzheimer. Há um anticorpo monoclonal que está indo para está em fase 2, né, que é um anticorpo monoclonal anti-alfa-sinucleína, o prasinezumab. Há uma vacina anti-alfa-sinucleína, então são tentativas de manipulação do sistema imunológico para ver se ele pode, por si só, com os neurônios da microglia ali, né, do sistema de defesa cerebral, combater esse acúmulo da alfa-sinucleína. O exenatide, que é uma medicação antidiabética, um agonista de peptídeo glucagon-like, né, que teve um estudo pequeno, fase 2, prova de conceito, que mostrou algum efeito. Parece que pacientes que têm ácido úrico aumentado também têm uma evolução mais benigna. A partir dessa observação, estão se tentando alguns fármacos para aumentar o ácido úrico. E algumas terapias mais invasivas, como o vetor de um adenovírus que consiga inserir um gene dentro dos neurônios dopaminérgicos, produzindo mais dopamina, e até injeção direta de fator neurotrófico derivado na glia, que foi um ensaio clínico que teve, infelizmente, resultados negativos, foi publicado nos últimos 3 anos, não lembro exatamente que ano, mas foi um ensaio em que o paciente tinha que colocar um dispositivo para que esse GDNF fosse injetado diretamente na porção posterior do putamen. O tratamento sintomático é importante vocês entenderem que ele tem um grande benefício sobre a qualidade de vida dos pacientes parkinsonianos. Ele é dividido em vários fármacos diferentes, eu vou citar por alto que vocês vejam as principais diferenças entre eles. A gente pode influenciar o sistema dopaminérgico ou aumentando a produção de dopamina, entregando mais levodopa, ou reduzindo a degradação da lidopa, bloqueando a catecol-metiltransferase, a CONT, ou diminuindo a degradação da dopamina, inibindo a monoaminoxidase B, que é a enzima que a degrada, ou agindo direto no receptor dopaminérgico, por meio dos agonistas que se ligam no receptor D2 e D3 e conseguem provocar essa ativação da adeninatociclase e o aumento do AMP cíclico dentro do neurônio pós-sináptico. A levodopa, apesar de ser um tratamento que foi usado pela primeira vez em via oral em 1967 pelo George Coetzee, ainda é a medicação mais potente sintomática. Ela que tem os melhores resultados, em que 80% dos pacientes têm importante melhora da bradicinesia e da rigidez. No entanto, ela pode ter alguns efeitos colaterais de longo prazo, que não são exatamente só do uso da levodopa, mas da progressão da doença e da redução da população de neurônios dopaminérgicos, que são a discinesia
e as flutuações motoras, que a gente chama de wearing off, ou deterioração de final de dose. Até 50% dos pacientes que usam levodopa têm essas complicações em 5 anos de acompanhamento, tá? E geralmente elas são mais comuns nos pacientes mais jovens. Esses fenômenos podem ser tanto a deterioração de final de dose, que é o mais comum, mas também a ocorrência de algumas flutuações aleatórias de efeito e a ocorrência de um off matinal. A gente usa esse termo on e off para facilitar até a comunicação científica e a explicar para o paciente que quando a levodopa está funcionando, ele melhora dos sintomas dopaminérgicos, ele estaria no estado on, né? Quando a levodopa foi metabolizada e os neurônios já não estão conseguindo produzir aquela quantidade toda de dopamina, ele pode entrar num estado off, em que a rigidez e a cinesia retornam, tá? Então, existe um estado off matinal, chamado distonia matinal, que geralmente é uma postura em torção do pé, quando o paciente acorda ou no meio da noite, que é um dos fenômenos mais comuns nos pacientes jovens com Parkinson. E você pode ter tanto de cinesias no pico do efeito da levodopa, que o paciente tem aqueles movimentos involuntários, quanto no início e no final, que a gente chama de cinesias bifásicas. As bifásicas são bem mais difíceis de tratar do que as de pico de dose. Os agonistas dopaminérgicos, para vocês também conhecerem, no Brasil nós temos o pramipexol e a rotigotina. O pramipexol é por via oral, ele tem apresentações, se administra 3 vezes ao dia ou uma vez só, de liberação prolongada, e a rotigotina é um adesivo que se cola na pele. Eles até podem melhorar de cinesia se você, ao conseguir usar eles, reduzir a dose total de levodopa que o paciente está usando no dia, tá? A vantagem deles seria que eles estimulam o receptor de dopamina não de uma maneira fásica, pulsátil. Então, a levodopa, por ela ter essa meia-vida curta de 1 hora e meia, ela estimula o receptor, para de estimular o receptor, estimula, para de estimular, o que gera essas flutuações do efeito motor da levodopa. Os agonistas estimulam continuamente ao longo de 24 horas. Essa é uma vantagem dos agonistas sobre a levodopa. No entanto, o tamanho do efeito do benefício motor é menor e ela pode gerar esses efeitos colaterais. São alucinações visuais, edema dos tornozelos, sonolência, tá? Pacientes dormem sentados, né? E podem ter até ataques de sono dirigindo. Isso, é claro, é um efeito idiosincrático, não é tão comum, né? Os outros são um pouco mais comuns, mas é importante que a gente sempre alerte para o paciente. Agora, o efeito mais comum dos agonistas dopaminérgicos é um problema comportamental, chamado de transtorno de controle de impulsos. Então, isso pode acontecer em até 30, 40% dos pacientes que estão usando agonistas, especialmente em doses mais altas de agonistas. E é uma desregulação do sistema de recompensa do cérebro, ali no núcleo accumbens no estriado anterior. Os pacientes podem procurar comportamentos recompensadores, por exemplo, impulsividade sexual, compulsão por comida, por doces, compulsão por shopping, né, por compras, e jogo patológico, né, que não é tão comum no Brasil, o jogo patológico, mas nos países que tem o jogo liberado se vê mais. Então, toda vez que a gente vai usar um agonista dopaminérgico, um paciente com Parkinson, é preciso que a gente alerte a eles sobre a possibilidade de ocorrência desses efeitos que precisam ser monitorados ao longo do tempo de acompanhamento. Os inibidores da CONT, eles têm uma utilidade principal de aumentar a duração do efeito da levodopa, permitindo que se administre menos vezes ao dia. Eles, em geral, na média, aumentam em média 1 hora no período ON por dia. Então, reduz a gravidade desse fenômeno de flutuação, de deterioração de final de dose. O problema do inibidor da CONT, o único que é disponível no Brasil é o entacapone, é que se o paciente tiver discinesias podem aumentar, né, e tem um efeito colateral que também sempre precisa ser avisado para os pacientes, que ele deixa a urina de uma coloração mais alaranjada. O paciente às vezes se assusta com isso, apesar disso não ter nenhum impacto em função renal ou problemas urinários, né? O opicapone é um inibidor da CONT mais recente, foi lançado por uma empresa portuguesa chamada Bial, e que tem de tomada única ao dia. Infelizmente, ele ainda não chegou no Brasil, e os pacientes que
queiram usar precisam importar. A amantadina é uma das medicações mais antigas, a principal atividade dela é uma atividade antiglutamatética, de bloquear o receptor NMDA de glutamato, mas ele também tem um pouco de atividade anticolinérgica, e o principal efeito da amantadina é controlar as discinesias. Então, pacientes que têm no pico do efeito da levodopa movimentos involuntários, especialmente, né, coreicos, eles podem melhorar com o uso da amantadina. No entanto, ela, que na década de 60 e 70 foi usada como antiviral, ela pode causar também alucinações, também edema nos membros inferiores e livedo reticular, que são manchas rendilhadas, avermelhadas na pele, né, especialmente nas coxas e nas pernas. Os dois inibidores da monoaminoxidase B que são disponíveis no Brasil são a selegilina e a rasagilina, né? Elas foram medicações que tiveram efeito neuroprotetor em modelos animais, mas não comprovaram esse efeito neuroprotetor nos estudos clínicos em humanos. Elas têm um efeito sintomático e têm especialmente um aumento da duração do efeito da levodopa de modo similar aos inibidores da CONT. Então, são remédios muito usados em monoterapia em fase inicial ou em politerapia em combinação, em adjuvância à levodopa, numa fase um pouco mais adiantada da doença. A vantagem da rasagilina sobre a selegilina é que a rasagilina não gera insônia, por não ter derivados anfetamínicos no seu metabolismo que a selegilina tem. E um novo inibidor da MAO chamado safinamida, que é feito por uma empresa chamada Zambon, ele teria uma vantagem de não só inibir a monoaminoxidase B, mas modular canais de cálcio e modular a liberação de glutamato. Isso talvez influenciasse numa menor incidência de cinesias. Eles também servem para tratar flutuações motoras, mas também não tem disponibilidade no Brasil ainda. Os anticolinérgicos são remédios que antecederam a levodopa na história da doença de Parkinson. Eles são mais antigos. Eles foram muito usados, especialmente o artaniaquineton, que é o trexfenidil, e o biperideno. E hoje em dia eles têm sido evitados por conta desses efeitos colaterais do bloqueio dos receptores colinérgicos, que dão boca seca, constipação, problemas cognitivos, confusão, retenção urinária, né? Então a gente não usa essas medicações em pacientes idosos, tá? E eventualmente se reserva para pacientes jovens que têm uma forma muito tremorígena da doença, que não tenha respondido a nenhuma outra das medicações. Acho que essa seria a única situação de exceção de uso desses anticolinérgicos, tá? Lembrando que muitas das coisas que eu estou falando aqui são baseadas em opinião de especialista, tá? E alguns usos das medicações são usos off-label. Então, estou querendo, obviamente, indicar para vocês quais medicações que devem ser usadas, mas passar um panorama geral do perfil de eficácia e de efeitos adversos de cada uma delas. Essa também é uma medicação não disponível no Brasil, chamada apomorfina, que é um agonista dopaminérgico que tem a grande vantagem em comparação aos outros agonistas que a gente tem disponíveis, o pramipexol e a rotigotina, de serem agonistas também de receptor D1 de dopamina, e não só de receptor D2 e D3. Ela tem a desvantagem de causar muitas náuseas, então ela sempre tem que ser usada junto com um antiemético. E ela pode ser usada como uma injeção de resgate ou com uma bomba que fica infundindo ao longo do dia inteiro. E uma dos principais defensores dessa medicação para tratar o Parkinson é o professor Andrew Lees, lá do Hospital Queen Square de Londres, né, que é uma das maiores autoridades mundiais em Parkinson. Ele tem uma série de casos grandes de pacientes que usam a apomorfina, ele a defende bastante como medicação eficaz. Tá? Hoje em dia ela é comercializada no exterior, não é comercializada no Brasil, como uma injeção em que a pessoa pode ter um rápido saída do estado off. Então, digamos que eu tenho um paciente jovem que tinha uma distonia em off, uma torção do pé dolorosa na hora que ele acorda. Uma injeção de apomorfina pode, em poucos minutos, retirar ele desse estado doloroso, dessa situação
ruim relacionado ao off. Pode ser usado em bomba também, que fica infundindo no subcutâneo, similar a uma bomba de insulina. As últimas novidades terapêuticas que ainda não chegaram no Brasil são uma levodopa em apresentação inalatória, o paciente usa similar a uma medicação que se usa para asma, ele tem uma cápsula com levodopa que é perfurada por um device aí, por um aparelhinho, e o paciente aspira a levodopa e ela é absorvida pelo pulmão, tá? A vantagem dessa levodopa inalatória seria exatamente permitir que o paciente saia desse estado off. A apomorfina, essa mesma apomorfina subcutânea, foi desenvolvida por uma empresa sob a forma de um filme de absorção sublingual, tá? Que o paciente coloca esse filme embaixo da língua, similar a um chiclete, né? Ele é absorvido naquele plexo venoso sublingual e faz um efeito rápido para sair do estágio off. Então, são todas medicações de resgate, né? Medicações para que o paciente que teve uma flutuação motora grave, ficou bastante incapacitado por um determinado período do dia, ele possa, em alguns minutos, sair daquela situação de bradicinesia e rigidez. O tratamento avançado, que também tem um custo alto e que também não está disponível no Brasil, só no exterior, é a bomba de infusão duodenal de levodopa. Ela é uma bomba que tem, o paciente carrega isso com uma espécie de uma pequena pochete, tá? E que tem esse dispositivo que vai infundindo esse gel de levodopa de uma maneira lenta e longa ao longo do dia. A desvantagem do tratamento é que precisa ser feita uma gastrostomia, né, para que você possa fazer essa infusão continuamente, tá? Mas há um alto nível de satisfação. Ela seria muito indicada para os pacientes que têm flutuações graves, mas não são candidatos, por exemplo, à cirurgia de DBS. Então, as regras do tratamento você precisa controlar os sintomas ao mesmo tempo que mantenha a capacidade funcional e a qualidade de vida dos pacientes. Esse tratamento é individualizado, por quê? Porque não há um paciente com Parkinson igual ao outro, cada um tem as suas características, e essas características motoras e não motoras ajudam a gente a escolher esses tratamentos. Por exemplo, pacientes com psicose podem usar antipsicóticos como a clozapina, tá? Ou anticolinesteráticos, podem ter algum efeito anti-alucinatório. Pacientes com desautonomia e hipotensão ortostática se usa de modo off-label mineralocorticoides para tentar aumentar a absorção de sódio e manter um bom volume de líquido intravascular e diminuir a chance de acontecer uma hipotensão postural. Pode-se usar esses agonistas adrenérgicos como a midodrina e o droxidopa, que é o Nortera, é um precursor da noradrenalina, que ainda é uma medicação com um preço proibitivo para ser importada para o Brasil, mas um estudo de algumas semanas de duração mostrou que ela tem um efeito bom em diminuir a hipotensão postural, especialmente os eventos de síncope. 90% dos pacientes com Parkinson têm constipação intestinal, então todos devem receber uma orientação quanto a uma dieta rica em fibras que tem um perfil mais laxativo e prática de exercício físico e de caminhadas que melhoram a peristalse intestinal. Alguns laxativos osmóticos podem ser utilizados. A gente tende a evitar o uso de laxativos que têm efeito irritativo, né? Pacientes que têm problemas cognitivos podem ser tratados com os mesmos anticolinesteráticos do que os pacientes com Alzheimer, às vezes com efeito até mais intenso por sintomas comportamentais do que os pacientes com Alzheimer. O transtorno do comportamento de sono REM, há dúvida se a melatonina funciona, mas ainda é uma prática se prescrever, tá? E o Rivotril, né, o famoso Rivotril, o clonazepam, em dose baixa, também é utilizado com muita cautela, especialmente em indivíduos idosos, para que não aumente o risco de quedas à noite. Algumas pequenas séries de casos, especialmente do grupo de Ribeirão Preto, que é chefiado pelo professor Vitor Tumas, mostrou que canabidiol talvez tenha um efeito também em reduzir esses sonhos agitados com movimentação nos pacientes. Ainda aguardando uma confirmação com um estudo de maior poder estatístico com mais pacientes, né? Para tratar cialorreias, pode-se usar injeções de toxina botulínica nas glândulas salivares, nas parótidas e nas submandibulares. A gente ainda usa alguns medicamentos que têm um efeito anticolinérgico local, como gotas de atropina ou escopolamina, iocina.
E, para terminar, o tratamento cirúrgico com estimulação cerebral profunda, tá? Então, o DBS, ou estimulação cerebral profunda, ou Deep Brain Stimulation, é uma cirurgia em que são implantados eletrodos em dois núcleos que são participantes dos circuitos do núcleo da base, e com o objetivo de bloquear a atividade desses núcleos por meio de um estímulo elétrico e melhorar o outcome, né, digamos, o desfecho dessa produção desse circuito, melhorar o grau de excitação do córtex motor e a produção de movimento. Quem são os pacientes que são candidatos à cirurgia? São aqueles que têm pelo menos 4 anos de duração da doença de Parkinson, para ajudar a ter certeza que é a doença de Parkinson mesmo, e não um parkinsonismo atípico, que tem uma melhora de pelo menos 30% no que a gente chama de teste de resposta à levodopa, que é um teste em que você avalia o paciente depois de um tempo de abstinência de levodopa, ele tem que chegar lá com muitos sintomas parkinsonianos. Você administra uma dose de levodopa similar ou um pouco maior do que a dose habitual que ele toma pela manhã, e você avalia o quanto que ele melhorou em uma escala motora. Ele tem que melhorar muitos desses sintomas com a levodopa, porque, em geral, isso é um grande preditor de resposta ao tratamento cirúrgico. Em geral, são pacientes que têm flutuações motoras, ou seja, tomam levodopa a cada 3 horas por dia, ou cada 2 horas. Tem discinesias intensas, especialmente os pacientes mais jovens, que no pico do efeito da levodopa têm movimentos involuntários de grande amplitude, que atrapalham ele no seu dia a dia, ou que duram muitas horas, ou um tremor que não tenha respondido ao tratamento farmacológico. Então, essa é a exceção da resposta à levodopa. Eventualmente, você pode fazer um teste de levodopa e o tremor dele não responder, mas o tremor responder ao tratamento com o implante dos eletrodos. Essa figura aqui embaixo é um gerador de impulso, com o seu cabo extensor e o eletrodo na ponta, que é um eletrodo de 4 contatos. E claro, o paciente ter uma demência, um transtorno neurocognitivo proeminente, é um critério de exclusão para a realização dessa cirurgia, certo? A gente tem aqui uma figura feita pelo Michael Kuhn, que é um pesquisador da Universidade da Flórida, que publicou no New England em 2012, mostrando como é que é a trajetória desse eletrodo até alcançar esse núcleo profundo, o globo pálido interno na figura de cima, e o núcleo subtalâmico, que é um pouco mais profundo, mais medial, na figura de baixo. O desafio da terapia DBS, o primeiro desafio é o cirurgião funcional usar uma técnica estereotática com um arco que dá os seus pontos X, Y e Z, para colocar o eletrodo no lugar mais adequado para obter o melhor benefício clínico. Tá? Para isso se usam técnicas com atlas, com estimulação com o paciente acordado durante a cirurgia, para que você tenha certeza que o eletrodo está bem posicionado. Depois disso, a vantagem desse tratamento é que ele é regulável. Você pode ter inúmeras visitas do paciente para você regular parâmetros da estimulação, como a voltagem, a amperagem, a largura do pulso ou a frequência da estimulação. E a depender dessas modificações que você faz na programação desse aparelho, você pode obter efeitos clínicos diferentes. O que melhora com o DBS? Melhora o tremor, a discinesia, as flutuações e todos os sintomas que melhor respondem à levodopa melhoram. Quais são os sintomas que habitualmente não melhoram? A marcha, se ela for um comprometimento com perda de reflexos posturais, né? Freezing de marcha, se o freezing não melhora, se for um freezing em on, ou seja, se o freezing não responde a levodopa, ele também não responde a DBS. Eventualmente, um congelamento que ocorra em off, o freezing em off, na hora que a levodopa deixou de ter efeito, ele pode eventualmente responder a DBS, apesar disso não ser a indicação cirúrgica clássica. O equilíbrio, em alguns casos, pode haver até uma piora. A fala e a deglutição também não costumam melhorar, e aspectos cognitivos também não. Por isso que existe a necessidade de selecionar bem os pacientes que possam ser submetidos a essa terapia. Aqui é uma figura ilustrando o arco estereotáxico, né, que ele é fixado à cabeça do paciente, e você tem essas coordenadas X, Y e Z do arco que ajudam o cirurgião a colocar exatamente um lugar planejado na tomografia pré-cirúrgica.
Mecanismo de ação ainda incerto, parece que ele bloqueia a despolarização, suprime a atividade neuronal, talvez envolva canais iônicos ou interrupção de padrões patológicos oscilatórios. Então, a gente sabe que os pacientes com Parkinson, na hora que estão tendo varicinesia e rigidez, há um predomínio de ondas beta no núcleo subtalâmico, de ondas de frequência beta. Então, o que se quer obter com essa estimulação é uma redução dessa faixa de frequências de banda beta dentro do núcleo. Hoje em dia a gente já tem eletrodos que podem ler a atividade elétrica desses neurônios e responder à frequência beta, ou seja, ele aumentar a estimulação na hora que esses neurônios passam a oscilar nessa frequência beta. Isso é uma coisa que está em desenvolvimento, ainda não está em uso clínico, mas é uma das novidades potenciais para os próximos anos. É uma estimulação que provavelmente gastaria menos bateria, porque ela estimularia só nas horas que o paciente realmente precisasse da estimulação. Então, qual que é o fluxograma para você escolher um paciente, para você dizer que o paciente é um bom candidato para essa terapia? Primeiro, é ter certeza que o paciente tem a doença de Parkinson, não uma doença alternativa, um outro parkinsonismo, e que o tratamento tenha sido otimizado, tenha sido feito todos os ajustes medicamentosos possíveis para produzir o melhor efeito possível. Depois, entender o perfil risco-benefício relacionado às comorbidades do paciente e perceber que a expectativa do paciente seja compatível com o que aquele tratamento pode entregar. Às vezes, alguns casos de insucesso dessa cirurgia têm relação com a expectativa irreal, né? O paciente não conseguir entender e a equipe de saúde não conseguir passar exatamente quais vão ser os benefícios. Por exemplo, o paciente acreditar que o DBS seja a cura da doença. A gente sabe que não é a cura. Ele é uma ferramenta a mais para promover qualidade de vida. Outra coisa importante é o paciente ter uma boa resposta no teste de desafio da levodopa, o Levodopa Challenge Test, tá? Então, esse é um critério. E o paciente passa por uma avaliação extensa multiprofissional, com uma imagem quantitativa, com uma avaliação cognitiva que avalie vários domínios, como atenção, memória, funções executivas, funções visoespaciais, e uma avaliação psiquiátrica que garanta que haja condições para que o tratamento seja feito. Note-se que não é um tratamento que é indicado para todos os pacientes. Você tem um grupo de pacientes que provavelmente se beneficia muito mais do que alguns outros grupos de pacientes. E aí, para quem tiver curiosidade, nós publicamos um artigo na Arquivo de Neuropsiquiatria em 2018, no grupo do Hospital de Base, que foi revisado e ampliado pelo Dr. Renato Munhoz, lá do Toronto Western Hospital, professor lá da Universidade de Toronto, sobre decisões nessa situação de que você tenha um paciente que que provavelmente preencha os critérios cirúrgicos, ou seja, quem seria um bom candidato e quem não seria um bom candidato a ser submetido a essa cirurgia. Também há algumas diferenças se você vai escolher colocar o eletrodo no núcleo subtalâmico ou no globo pálido interno, tá? Então, em geral, os pacientes que colocam o eletrodo no núcleo subtalâmico, eles têm o benefício sobre a discinesia devido a uma redução da dose de levodopa total, que pode reduzir até cerca de 50% em relação à dose pré-operatória. O paciente que tomava 1.000 miligramas de levodopa pode, depois da cirurgia, passar a tomar cerca de 500 miligramas, por exemplo. Agora, se você tiver algumas situações que respondam muito à levodopa, ou o paciente estiver com uma dose baixa, por exemplo, sintomas não motores como dor ou o humor que seja responsivo à levodopa, aí você não queira reduzir a dose de levodopa no pós-operatório, pode ser que o globo pálido interno seja uma opção melhor. Isso é muito discutido na literatura e por isso que os pacientes têm que ser submetidos a uma avaliação pré-operatória muito bem feita por uma equipe multiprofissional. Para terminar, só para mostrar que as tecnologias têm evoluído e que a gente já tem esses tablets aí que fazem a comunicação com o gerador de impulso, que está implantado geralmente na região infraclavicular dos pacientes, e conseguem, inclusive, entregar correntes diferentes em diferentes eletrodos, ou entregar uma corrente direcionada para um determinado lado. Então, os eletrodos mais
clássicos, antigos, eles distribuem a corrente de um modo circunferencial em todas as direções, o que aumenta a chance de você estimular eletricamente regiões que não queriam estimular. Por exemplo, a cápsula interna, que fica bem próxima ao núcleo subtalâmico, né? Então, com esses eletrodos direcionais, você consegue fazer com que a corrente vá só para a região anterior, ou medial, ou lateral. Você evita estimular estruturas que você não gostaria. Isso torna a programação um pouco mais complexa, mais fácil com que a gente consiga evitar alguns efeitos colaterais que podem ser relevantes dessa estimulação. E aqui a estimulação adaptativa que eu estava comentando, que ainda está em pesquisa, mas a gente acredita que vai chegar na prática clínica, em que o eletrodo consegue identificar quando a frequência beta passa a ocorrer e passa a aumentar a estimulação na hora que a frequência beta ocorre. Isso seria um dos avanços tecnológicos da estimulação cerebral profunda. Queria chamar vocês para conhecerem o nosso grupo de estudos aí, que faz estudos clínicos e acadêmicos em doença de Parkinson e transtorno do movimento. Obrigado a todos.